Boa noite, Léo, e a todos os internautas que nos acompanham através do portal São Felipe News. Nós, no final dessa missa de hoje, deste domingo, 27 de junho, comunicamos a toda a comunidade católica de São Felipe que, diante do avanço considerável desses últimos dias nos casos confirmados de pessoas contaminadas pelo coronavírus, nós tomamos a decisão de, por mais alguns dias, não sabemos quantos, esperamos em Deus que poucos, mas dentro desses próximos dias, fechar as nossas igrejas, não só a igreja matriz, mas as igrejas de todas as nossas comunidades, para as celebrações, reuniões e orações presenciais. Nós não vamos parar as nossas atividades, vamos continuar tendo nossas missas, nossos momentos de oração, mas como fizemos durante muitos meses do ano passado, transmitidos pela nossa rádio São Felipe FM e por nossas redes sociais da paróquia. Essa decisão, Léo e queridos internautas, ela é muito importante, porque nós como cristãos, de um modo geral, não só os cristãos católicos, mas como cristãos de um modo geral, nos propomos ao seguimento a Jesus Cristo. E o seguimento a Jesus Cristo implica, antes de qualquer coisa, no respeito à vida, em pôr a vida humana em primeiro lugar, em considerar a vida como valor maior. E nesta hora, sem sombra de dúvida, a gente está diante de um quadro de vidas ameaçadas. Todos nós, né, nos sentimos um pouco assim. Então nós não estamos recuando, nós estamos intensificando os nossos momentos de oração. O verdadeiro cristão, ele está na vivência de sua fé para além do templo físico, né, da igreja de pedra, mas a gente tem mesmo pedido a todas as pessoas que nessa hora façam da sua casa uma igreja. E hoje os meios de comunicação nos ajudam muito nesse sentido. Estaremos em comunhão através dos nossos meios de comunicação, celebrando nossas missas, vivendo nossos momentos de espiritualidade, de oração. E a gente espera em Deus que isso seja por um tempo muito curto, que assim que esses números voltarem a baixar, a gente possa logo, logo estar juntos novamente aqui na igreja, celebrando com as portas abertas. Padre, o senhor como líder religioso do nosso município, espera aí, a partir de amanhã, gestão pública tomar algumas medidas referentes a restrições para que esse caso do Covid-19 diminua na cidade? Acho necessário, né? E não sou eu apenas, a gente tem visto inclusive isso nos grupos de WhatsApp, nas conversas, a necessidade disso, as pessoas têm compreendido. A gente sabe que quando chega nessa hora, gera muita divisão, tem muita gente que é contra, porque defende às vezes os seus interesses, às vezes nem é por defender os seus interesses, mas é mesmo porque crê que as coisas podem ser resolvidas de outro jeito. Acho, inclusive, que, na verdade, não precisa de medidas tão radicais, mas que precisam ser tomadas medidas, sim, medidas que procurem controlar um pouco esse número desenfreado com o qual a gente está vivendo aí, não é? Eu hoje dizia, no final da missa, nos avisos, até com um pouco de insegurança, que podia ser que eu tivesse errado, mas as pessoas confirmavam que mesmo no auge da pandemia o ano passado, os números nunca tiveram tão altos. Então a gente precisa mesmo tomar esse cuidado e penso que é preciso sim que toda a sociedade, de um modo geral, a gestão pública, mas com a colaboração de toda a sociedade, nós nos empenhemos, cada um fazendo um pouco, cada um se sacrificando um pouco. Para nós católicos é um sacrifício grande que estamos fazendo, mas que cada um procure se sacrificar um pouco para que a gente possa controlar esses números assustadores que aí estão. Padre, outra questão também, a gente percebe bastante nas nossas praças aqui na nossa cidade, grande número de pessoas sem máscara, e isso nos preocupa, né? Principalmente jovens. E a gente já tem um número de cidade pequena de óbitos pela doença da Covid, e eu queria que o senhor também falasse, fazer esse alerta à nossa comunidade que nos acompanha nesse momento, sobre o uso de máscara, e todos os cuidados que é necessário ser tomado. Pois é, eu atribuo isso, Léo, a uma falsa propaganda que se fez no começo do coronavírus. No começo da pandemia, se fez uma falsa propaganda de que esse vírus só era perigoso para os idosos e para quem tinha comorbidade. Isso gerou nos jovens e adolescentes uma espécie de estamos livres, não é? Estamos defendidos, não corremos perigo, então podemos fazer qualquer coisa. E aí a gente tem visto um quadro assustador, às vezes até de adultos também, mas na maioria das vezes de jovens e adolescentes. Esses dias que antecediam ao São João e mesmo nos dias de São João, era assustador vir às ruas, veio muita gente de fora para a cidade, e é importante que a gente diga isso, que esses números altos que aí estão ainda não contam os casos resultado do que a gente viu nesse São João aí. Então isso, tomara a Deus que não, que estejamos errados,
mas está deixando todo mundo preocupado, porque as consequências disso podem vir ainda daqui a mais alguns dias. Então, diante desse quadro, eu acho que é impreciso, gente, é importante que a gente de verdade acredite nas orientações que as organizações sanitárias estão nos dando, não é? A ciência não está brincando, está nos dando sérias orientações, e a ciência nessa hora precisa ser ouvida. É a ciência que tem que ser ouvida. A gente não tem que ouvir fake news, a gente não tem que ouvir gente irresponsável, que devia ser responsável, mas não é. Mas a gente deve ouvir as orientações sérias, que nos pede para não tirar as máscaras, para evitar aglomeração, para manter distância uns dos outros, enfim, todas essas recomendações que a gente já está cansado de saber, mas que elas sejam levadas a sério. E se não tem necessidade de vir para a rua, fique em casa. A gente, inclusive, nesses dias está dando o exemplo. Está pedindo aos cristãos católicos que rezem em casa. A Igreja Católica, padre, é exemplo disso. É luta pela defesa da vida e sempre nas suas homilias, em conversa com os seus leigos, o Senhor sempre bate essa tecla sobre a questão da vacinação. Né? Como o Senhor vem acompanhando esse processo de vacinação contra a Covid, mesmo algumas pessoas já tomando essa vacina, estão perdendo a vida. Mas ainda é um caminho que está para nos proteger dessa doença. Exatamente. Todo mundo sabe que a vacina não traz 100% de segurança. Isso não é novidade e em momento nenhum nem os cientistas disseram isso, não é? Ela não traz 100% de segurança. Ninguém pode, porque está vacinado, se sentir 100% protegido. De jeito nenhum. Mas é o caminho que a ciência tem nos apontado, para a gente, de algum modo, baixar esses números assustadores. E a prova de que isso sim é possível é que em países onde a vacinação foi levada a sério e começou mais cedo, as pessoas já estão sendo até possíveis de andar sem máscara, né? Onde não estão tão aglomeradas, de poderem ficar sem máscara. E os números caíram de morte e de pessoas contaminadas. Então, sim, a vacina não resolve 100%, mas ela é o caminho que a ciência hoje nos aponta, é o caminho que Deus, por meio da ciência, nos aponta. Então, gente, mais uma vez aqui está uma situação em que nós não podemos estar acreditando em fake news, nós não podemos estar propagando notícias falsas, mas é preciso que, de fato, a gente se vacine, a gente incentive as pessoas a vacinarem. Já basta o fato de que no Brasil a gente começou isso tarde demais, então a gente precisa de verdade levar a sério. Eu não fui vacinado ainda porque estava esperando minha hora. Minha hora chegou terça-feira, não é? Mas foi muito repentino, de 55 anos caiu para 45, eu não estava esperando. Quando fiquei sabendo que fui correr atrás de organizar documentos necessários para ir ser vacinado, já não tinha mais vacina, não pude ser vacinado naquele dia e estou à espera de chegar a remessa desses dias aí dessa semana. Mas estarei lá, assim que for anunciado que tem vacina para mim, estarei lá. Claro, posso ter uma preferência ou outra por um tipo de vacina ou outro, mas pouco me importa. Meu braço estará lá estendido para a vacina que tiver, para que eu possa receber esta vacina, confiando sim nessa misericórdia de Deus que se derrama sobre nós por meio das orientações científicas. Obrigado, padre. Deixamos espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Apenas agradecer a você e ao portal São Felipe News, né, pela cobertura, pela presença sempre. Dizer a todo mundo que se vacine, que procure lutar mesmo pela vacina, pelo direito à vacina. Vamos todos nos vacinar e, independente de estarmos vacinados ou não, tomar todas as medidas que precisamos tomar. E aos católicos, agora falo de um modo especial, pedindo mesmo que nesses dias colaborem com nossas observações, não é? Com nossas orientações, que rezem em casa e em família, que nos acompanhem pelos meios de comunicação e que logo, logo estejamos todos juntos, se Deus quiser. Isso aí. Ouvimos a palavra do nosso pároco, o Padre Marco, nessa noite de hoje.